Graça e paz, estudantes e iniciantes de teologia. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje é a nossa 44ª aula. Maravilha, estamos aí praticamente na metade, né, do nosso livro, dos nossos estudos. E estamos falando sobre expiação. E hoje vamos falar sobre a santidade de Deus, né? E para você que está chegando agora aí, só lembrando você, né? Você deseja voltar lá desde a primeira aula, certamente você vai ser abençoado. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, né? Ative o sininho das notificações. Eu sou o pastor Anderson, se você não me conhece, estamos aqui na internet compartilhando conhecimento, perfeito? Então, temos também aqui, logo abaixo, no link da descrição, se você deseja nos ajudar, nos abençoar, no nosso Apoia-se, você pode estar nos apoiando. Perfeito? De que maneira? Entrando lá na plataforma, no Apoia-se, a partir de R$5 você pode estar ajudando esse canal, nos dando condições, né, de comprarmos mais materiais. Ainda temos poucas pessoas no Apoia-se, mas você pode se juntar a essa família, né, do Apoia-se e vai estar entrando no nosso grupo do WhatsApp e futuramente você vai estar concorrendo a um livro de teologia, um sorteio todos os meses, né, para você que se tornar o nosso apoiador, perfeito? Então, se você está com o seu livrinho, abra na página 199, lá embaixo, lá no último parágrafo, ele começa a falar sobre a santidade de Deus. Diz o seguinte: Deus é santo por natureza, o que significa que ele é justo em caráter e conduta. Esses atributos de seu caráter manifestam-se em sua maneira de lidar com sua criação. Ele ama a justiça e a retidão, Salmo 33:5. A retidão e a justiça são os alicerces do seu trono, Salmo 89:14. Deus constitui o homem e o mundo segundo leis específicas, leis que formam o próprio fundamento da personalidade humana, escrita no coração e na natureza do homem antes de terem sido escritas nas pedras. Essas leis unem o homem ao seu Criador pelos laços de relação pessoal e constituem a base da responsabilidade humana. Assim foi dito da humanidade em geral, pois dele vivemos, nos movemos e existimos, segundo Atos 17:28. O pecado perturba a relação expressa nesse versículo e, por fim, o pecador que não se arrepende será lançado eternamente da presença de Deus, e essa é a segunda morte. Então, um dos atributos de Deus em sua essência é a santidade, né? Portanto, ele exige que seus seguidores, seus filhos, sejam santos, ok? Então, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nessa terra, né, estamos sujeitos, obviamente, ao pecado, estamos sujeitos às inclinações, às paixões mundanas, certo? Todos nós somos pecadores, porém remidos, pecadores regenerados que desejam se consagrar, se santificar, né, para servir e seguir ao Senhor. Contudo, na eternidade, na glória, é bom saber, é sempre bom lembrar, sei que muitos de vocês sabem, que o pecado não vai entrar na eternidade, né? O pecado, nenhum tipo de injustiça, nenhum tipo de pecado entrará na eternidade. Portanto, me vem à mente agora aquela palavra de Paulo, né? Nem carne nem sangue herdarão o reino de Deus, certo? E é interessante que, equivocadamente, os testemunhos de Jeová usam esse versículo para dizer que ninguém entra no céu. Por isso, eles têm essa teoria equivocada dos 144 mil vivendo no paraíso terrestre. Então, se você perguntar assim para o testemunho de Jeová, você vai para o céu? Ele vai dizer, não. Somente os escolhidos, 144 mil, vão para o céu. Os restantes dos testemunhos de Jeová viverão aqui na terra, no paraíso terrestre, para todo sempre. É um equívoco de interpretação, de exegese, hermenêutica por parte deles, porque o que Paulo quer dizer, quando ele diz que nem carne nem sangue herdarão o reino de Deus, ele está falando dessa nossa natureza caída, pecaminosa. Porque se eles estudassem um pouco mais de teologia paulina, eles iriam aprender que outros textos de Paulo ensinam claramente que nós seremos transformados. João também, em sua epístola, em primeira epístola, vai nos ensinar isso, que nós seremos transformados, teremos corpos glorificados, corpos que estarão isentos, né, dos efeitos da queda, do pecado. Por isso, na eternidade, é legítimo nós dizermos que na eternidade não entra pecado, ok? Nessa dimensão de glória eterna, o pecado não existe, até mesmo para que possamos
e para lá é necessária essa transformação. Receberemos um corpo espiritual transformado, isento de inclinações mundanas. Por enquanto, nós estamos aqui nesse mundo, ainda que tenhamos tido a experiência de um novo nascimento, de uma regeneração, né? Somos uma nova criação em Cristo Jesus, ainda se faz sentir o efeito do pecado, né? No nosso corpo, ainda que você seja uma pessoa consagrada, uma pessoa santificada, em determinados momentos você percebe claramente o poder do pecado, o efeito do pecado. Às vezes você está em santificação, buscando a Deus, de repente vem pensamentos que você vê que são carnais, que não são de Deus, e você tem que lutar contra aquilo. São chamadas setas, são chamadas tentações, né? Então é importante sempre a gente lembrar dessas questões, né? E demais aqui, em muitas ocasiões essa relação foi reafirmada, ampliada, interpretada sob outro sistema chamado aliança. Por exemplo, no Sinai, Deus reafirmou as condições sob as quais podia ter comunhão com o homem, a lei moral, e depois estabeleceu uma série de regulamentos pelos quais Israel poderia observar essas condições na esfera da vida nacional e religiosa. Guardar aliança significa estar em relação com Deus ou estar na graça, pois aquele que é justo pode ter comunhão somente com aqueles que andam na justiça. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo, e estar de acordo com Deus significa vida. As Escrituras, do princípio ao fim, declaram esta verdade. A obediência e a vida andam juntas, segundo Gênesis 2:17 e Apocalipse 22:14. Portanto, é bom sempre lembrar que guardar aliança, ter uma aliança, está em acordo com o indivíduo com o qual nós fizemos uma aliança. Então, Deus é que tomou a iniciativa de enviar o seu Filho para morrer por nós, estabelecendo uma nova aliança, superando a antiga aliança, que era a aliança mosaica, certo? Mosaica por conta, né? Você sabe, ou se não sabe, está aprendendo, referente a Moisés, né? Então, essa nova aliança em Cristo Jesus, ela supera a antiga, certo? Quem toma a iniciativa de enviar Jesus, de estabelecer essa aliança e coloca as condições dessa aliança, quem é que faz isso? É o homem? Não, é Deus. Deus envia Jesus. E Jesus, lá nos últimos dias aqui na terra, ali ministrando a ceia do Senhor, e estabelecendo a nova aliança ali com os seus discípulos, é Ele que coloca, que estabelece as normas os critérios de se viver em aliança com Deus. E quando nós vamos para os evangelhos, quando nós vamos ler as epístolas, né, toda a palavra de Deus, a gente percebe como é viver, né, de acordo com a aliança que Ele estabeleceu. Não existe essa ideia de que Deus estabeleceu uma aliança comigo e eu não correspondo em nada a esta aliança. Eu preciso ser recíproco, eu preciso corresponder, eu preciso atender às demandas, às exigências desta aliança, certo? Vamos trazer aqui um exemplo. Por exemplo, você casou com a sua esposa ou com o seu esposo, certo? Então você estabeleceu uma aliança com ela. E se você trair a sua esposa, se você trair seu esposo, simplesmente o que acontece? Você quebrou a aliança, você violou as regras, você violou as exigências de um casamento, que é honrar a sua esposa, honrar o seu esposo. Pois bem, então não existe essa ideia de você dizer assim, Deus tem uma aliança comigo, mas você vive a moda Bangu, vive fazendo o que você quiser, uma vida totalmente longe de Deus, uma vida sem temor ao Senhor, e dizer que ainda está em aliança, você está enganado. Desculpe dizer, mas você está redondamente ou quadradamente enganado. É necessário corresponder e obedecer às exigências da aliança, e quem estabeleceu as regras dessa aliança foi Ele. Por quê? Foi Ele que estabeleceu as regras dessa aliança? Porque Ele é maior, porque Ele é superior, porque Ele é Deus, nós não. Ele é criador, nós somos criatura, certo? A pecabilidade do homem. Essa relação foi abalada pelo pecado, um distúrbio no relacionamento pessoal entre Deus e o homem. E desrespeitar a construção, por assim dizer, é uma ação que afeta Deus e os homens, da mesma forma que a infidelidade viola o pacto matrimonial sob o qual vive um homem e sua mulher. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59:2. A função da expiação é fazer reparação pela violação da lei
e reatar a comunhão interrompida entre Deus e o homem. Então temos essa finalidade da expiação, né, tendo o propósito de nos reconciliar com Deus. Paulo que vai utilizar muito essa expressão, né, de que em Cristo Jesus nós fomos reconciliados, ou seja, a ideia é que o homem já nasce longe de Deus, em inimizade com Deus. Então em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus, por meio da sua expiação, do seu sacrifício, nessa crença, nessa fé, na sua obra, é que nós podemos ser reconciliados. Nós podemos voltar ou passar a ter comunhão com Deus, né? Terceiro ponto, a ira. O pecado é essencialmente um ataque contra a honra e a santidade de Deus. Isso é verdade. Ele é rebelião contra Deus, pois pelo pecado deliberado o homem prefere a sua própria vontade em lugar da vontade de Deus. E por algum tempo torna-se autônomo. Mas, se Deus permite que sua honra fosse atacada, então ele deixaria de ser Deus. Sua honra pede a destruição daquele que lhe resiste. Sua justiça exige a satisfação da violação da lei e a sua santidade reage contra o pecado. Reação reconhecida como a manifestação de sua ira. Mas essa reação divina é automática, nem sempre entra em ação instantaneamente, como acontece quando a mão toca o fogo. A ira de Deus é governada por considerações. Isso é importante, ó. Considerações pessoais. Ele é tardio em destruir a obra de suas mãos. Ele insta com o homem, pois espera ser gracioso. Quando se fala de ira de Deus, né? Muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que Deus está lá em cima, sentado no trono, rosnando como um cão bravo, doido para te quebrar no meio e te mandar para o quinto dos infernos, né? Não, Deus não trabalha dessa forma como você imagina, né? Deus não é um senhor barbudo, muito irado, com chicote na mão, sentado no trono, doido para chicotear alguém. Não é essa a ideia. Tanto é que, por quantos anos você serviu ao Satanás e ele não destruiu você? Deus teve misericórdia e longanimidade. A Bíblia vai dizer isso, né? Que Deus é longânimo em esperar que os seres humanos deem ouvido à sua palavra. Quantas chances nós tivemos até nós virmos a conhecer a palavra de Deus e nos converter. Tem pessoas que se convertem com 50 anos, com 60, já na terceira idade. E Deus teve a paciência, a longanimidade de esperar com que ela pudesse dar ouvidos, né? É óbvio que tem pessoas que têm tantas chances na vida de aceitar e servir ao Senhor, mas infelizmente permanecem com corações endurecidos e morrem, partem dessa vida sem Cristo. Mas estou falando em relação a você, a mim, Deus teve essa paciência de nos esperar. Então, veja bem, quando você pecava, ia pular carnaval, enchia a cara de cachaça, usava droga, Deus olhava para você com misericórdia. Essa ira divina que estava sobre você, enquanto você estava longe de Deus, não fez com que Deus te matasse fulminado. Deus esperou, embora você estivesse debaixo de uma ira. Interessante isso, né? Isso é interessante a gente saber. Que a ira de Deus, a gente tem essa ideia de que Deus está com muita raiva e vai nos matar a qualquer momento fulminados. Não, Deus ainda que esteja com sua ira sobre as pessoas que estão longe dele, ele ainda tem a sua misericórdia, né, sobre nossas vidas. Certamente, mesmo depois de você ter, né, todos nós, depois de termos nos convertido, em algum momento nós pecamos, erramos diante do Senhor. E ele te fulminou, ele te colocou num leito com câncer, com tumor. Não. Pode ter acontecido na vida de alguém isto, Deus permitir, depois de muito sujeito afrontar Deus trazer um juízo sobre ele. Eu estou dizendo que Deus não traga juízo, tá? É só você ir para as Escrituras e ver Ananias e Safira. Por causa de uma mentira que eles trouxeram para o apóstolo Pedro, mentira em relação a uma oferta de um terreno, de uma propriedade, Deus os fulminou. Mas percebe? Quantas pessoas estão dentro da igreja e mentem? Quantas pessoas estão dentro da igreja e fazem como Ananias e Safira? Dizem que vão ser dizimistas fiéis, dizem que vão ser ofertantes da casa de Deus. Fica um ano na igreja, a igreja precisando de ajuda, de pagar as contas, de comprar um terreno para construção. E a pessoa simplesmente não dá R$1 na igreja. E Deus te fulminou essa pessoa? Nada, tá lá, continua lá. Então Deus tem... eu gostei dessa palavra. A ira de Deus é governada por considerações. Deus ele vai tratar comigo de uma forma,
com você de outra, com o irmãozinho de outra maneira. É bom você sempre entender isso. Ele é tardio em destruir a obra de suas mãos. Ele insta como homem, pois espera ser gracioso. Ele adia o juízo na esperança de que sua bondade conduza o homem ao arrependimento. Isso está escrito onde? 2 Pedro 3,9. Mas os homens interpretam mal as demoras divinas e zombam da ideia do juízo. Quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Eclesiastes 8,11. Olha. Mas, embora demore, a retribuição final virá, pois num mundo governado por leis haverá um ajuste de contas, certamente. Né? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso certamente ele vai colher. Gálatas 6,7. Essa verdade foi demonstrada no Calvário, onde Deus declarou a sua justiça. Em sua obediência, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Um estudioso traduziu essa passagem da seguinte forma: isso foi para demonstrar a justiça de Deus em vista do fato de que os pecadores previamente cometidos durante o tempo da tolerância de Deus foram ignorados. Outro parafraseia a passagem desta forma: ele suspendeu o juízo sobre os pecados daquele período anterior, o período de sua paciência, tendo em vista a revelação da sua justiça. Sob esta dispensação, quando ele, o justo juiz, absolverá o pecador que afirma sua fé em Jesus. Parece que Deus, em séculos passados, não levou em conta os pecados das nações, e os homens continuaram no pecado, aparentemente sem colher suas consequências. Daí a pergunta: então Deus não toma conhecimento do pecado? Mas a crucificação revelou o caráter horrendo do pecado, além de demonstrar vividamente o terrível castigo sobre ele. A cruz de Cristo declara que Deus nunca foi, não é e nunca poderá ser indiferente ao pecado dos homens, conforme comenta um estudioso. Deus deu provas de sua ira contra o pecado, quando ocasionalmente castigou Israel e as nações gentílicas. Mas ele não infligiu a plena penalidade. Caso contrário, a raça humana teria perecido. Aí me vem aquele texto, né, de Lamentações, né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Pois é. Parece injusto o rei que deixa de punir um crime ou mesmo que adia a punição. E na opinião de alguns, Deus perdeu prestígio por causa de sua tolerância, que eles interpretam como meio de escapar à punição divina. Deus destinou Cristo para morrer a fim de demonstrar sua justiça em vista da tolerância dos pecados passados. Tolerância que parece ofuscar a justiça. Então, a maioria das pessoas vive no mundo, né, no pecado, com suas drogas, com sua prostituição, com as suas falsas religiões servindo aos demônios, né? Então ela acha que está no caminho certo, ela entende que nada acontece com ela continua trabalhando, ela continua vivendo a sua vida, namorando, casando, comprando, indo à praia. Então ela acha que Deus nem existe, ou se existe, está indiferente ao tipo de vida, estilo de vida que ela tem. Mas é um engano, né? Tudo isso nós vemos por conta da paciência e da tolerância de Deus na expectativa de que ela possa se voltar para Ele. Letra D, a expiação. O homem quebra as leis de Deus e viola os princípios da justiça. O conhecimento desses atos está registrado em sua memória e sua consciência o acusa. O que se pode fazer para remediar o passado e ter segurança quanto ao futuro? Existe alguma expiação pela violação da lei? Para essa pergunta existem 3 respostas. A número 1. Alguns afirmam que a expiação não é possível e que a vida é governada por uma lei inexorável, a qual punirá com precisão matemática todas as violações. O pecado permanece. Assim, o pecador nunca pode escapar do passado. Seu futuro está vinculado a ele. Não existe redenção para ele. Esse ponto de vista é expresso em um conhecido poema. A mão escreve, e tendo escrito, segue em frente, nem toda a tua devoção ou sabedoria a farão cancelar meia linha, nem todo o teu pranto apagará uma só palavra. Então existem pessoas que têm esse tipo de pensamento, né? Essa teoria torna o homem escravo de suas circunstâncias. Não há nada que possa fazer contra o seu destino. É o fatalismo, né? Os muçulmanos são assim, eles são extremamente fatalistas. Tudo que acontece, tudo, eles vão dizer foi Allah. Allah que quis assim, né? No meio cristão você vê também o fatalismo. Muitas pessoas aceitando tudo assim, como não, é Deus na minha vida, ok.
Ela ficou doente, graças a Deus, estou doente, vou morrer com câncer, amém, é Deus. Existem pessoas com esse pensamento fatalista, que o destino dela está traçado, existe. Mas quando você vai para as escrituras, você percebe também que as escrituras não ensinam fatalismo. Você percebe personagens bíblicos orando, se voltando para Deus em oração, e Deus mudando circunstâncias, mediante o comportamento, mediante a resposta daquela pessoa diante do problema. Ela buscou a Deus, ela orou, ela mudou o pensamento, ela mudou a sua atitude, e Deus em relação a ela também mudou sua atitude. É Deus agindo segundo as circunstâncias na qual ele entende que pode fazer mudança. Nisso também existem certas coisas, eu também entendo isso, que existem certas determinações de Deus, certas situações em que, vou usar essa expressão, Deus não abre mão, ele determinou. Ok? Eu não estou pregando aqui os decretos, determinismo, não sou fatalista nem calvinista. Mas eu percebo que alguns episódios, algumas situações, Deus ele direcionou seu servo, direcionou sua vida, e ele quis que você tomasse aquela atitude, e ele realizou determinada coisa na sua vida, e foi algo que ele quis, pela sua soberania. Mas isso também não significa que todos os eventos Deus decretou. Você vai morar ali naquele lugar, você vai ser professor, porque eu quero que seja professor, como se Deus não te desse essa liberdade de você escolher sua profissão. Entendeu? Mas isso é muito complexo, né? Cada vida é uma história, cada situação é um evento, né? Se os proponentes dessa teoria reconhecem Deus, para eles está escravizado às suas próprias leis, incapaz de prover um meio de escape para os pecadores. Segundo a teoria, no outro extremo há aqueles que ensinam que a expiação é desnecessária. Deus é tão bom que não punirá o pecador, e tão gracioso que não exigirá satisfação pela violação da lei. Por conseguinte, a expiação torna-se desnecessária e supõe-se que Deus perdoará a todos. É mais ou menos o que cria o universalismo, né? O universalista até acredita que foi importante a expiação, certo? Mas ele entende que essa expiação, no final das contas, levará todas as pessoas à salvação, independente do que ela faça aqui nessa vida, ok? E tem esse tipo de pessoa aqui, que acredita também que é tão desnecessária a expiação, porque Deus é bom, ninguém vai para o inferno, isso aí não existe, tá tudo certo. Certa vez o médico disse a uma cliente que lhe falara sobre o evangelho: eu não preciso de expiação. Quando erro, peço simplesmente a Deus que me desculpe, e isso basta. Depois de certo tempo, a cliente voltou ao médico e disse: doutor, agora eu estou bem. Sinto muito haver ficado doente e prometo-lhe que me esforçarei para nunca mais adoecer. Assim, ela insinuou que não havia nenhuma necessidade de considerar todos os aspectos relacionados à doença e nem de pagar a conta. Cremos que o médico compreendeu a lição. Isto é o que o mero arrependimento não salda a conta, nem repara os estragos causados pelo pecado. Ponto 3. Terceira teoria da expiação. O NT, o Novo Testamento, ensina que a expiação é tanto necessária quanto também possível. Possível porque Deus é gracioso, bem como justo. Necessária porque Deus é justo, bem como gracioso. Os dois erros anteriormente tratados são exageros de duas verdades sobre o caráter de Deus. O primeiro exagera sua justiça, incluindo sua graça. O segundo exagera sua graça, excluindo sua justiça. Então tem muita gente assim nas igrejas, né? Você já percebeu? Existe aquele cristão que se converte e ele fica tão rígido, tão legalista, tão extremado, todo mundo é pecador, todo mundo está errado. Ele também se martiriza, se ele olhar, ele viu uma moça passando, eu pequei, ele todo melindroso, ele julga, ele está na igreja julgando todo mundo. Se a pessoa colocar uma calça jeans, ele está no inferno, se passar um batom já foi para o quinto dos infernos. É uma pessoa extremamente extremada, legalista, colocando ali a justiça de Deus debaixo de julgo. E aí você vai ver o outro extremo, que é aquele cristão libertino, aquele cristão não tem nada a ver, tô de boa. Você deve conhecer, né?
não tem nada a ver. Eu sei que tem muitos irmãos, por exemplo, que não bebem bebida alcoólica, mas eu tô nem aí, eu bebo, eu não me embriago, aí posta a taça de vinho no Facebook, tira foto. Eu tô aqui, aí a menina que bota aquela roupa, aquele biquíni sensual, e bota o Senhor, meu pastor, nada faltará, tira selfie. Isso aí é exagerando, indo para um extremo, considerando a graça de Deus uma graça que me permite fazer tudo e qualquer coisa. Também está errado. É outro extremo. Precisamos encontrar o equilíbrio. Totalmente errado. O segundo exagera sua graça, exclui sua justiça. É isso aí. A expiação faz justiça a ambos os aspectos do seu caráter, pois Deus, na morte de Cristo, age de modo justo como também gracioso. Ao tratar do pecado, ele precisa mostrar sua graça, pois não deseja a morte do pecador. Mas ao perdoar o pecado, ele precisa revelar sua justiça, pois a própria estabilidade do universo depende da soberania de Deus. Na expiação, Deus faz justiça, seu caráter é o ser gracioso. Sua justiça clamou pelo castigo do pecador, mas sua graça proviu um plano para o perdão. Ele ao mesmo tempo faz justiça, seu caráter, por ser um Deus justo e reto. Deus não faria justiça a si mesmo se manifestasse compaixão para com os pecadores, tornando o pecado uma coisa leve ao ignorar sua trágica realidade. Poderíamos, portanto, pensar que Deus seria indiferente ou indulgente quanto ao pecado. O castigo do pecado foi pago no Calvário e a lei divina foi honrada. Dessa maneira, Deus pôde ser gracioso sem ser injusto e justo sem ser inclemente. Ok? Então, a gente fica por aqui. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre a natureza da expiação. Perfeito? Deus abençoe e até a próxima.